Queridos, nós estamos completando 41 anos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse ministério é fruto da misericórdia do Senhor. Se não fosse Deus, nós não teríamos história para contar. Se não fosse Deus, nós já teríamos perecido lá atrás. Mas a gente decidiu confiar no Senhor. Decidimos avançar. E Deus foi muito bom com a gente. Quantas vidas foram transformadas, quantas famílias restauradas, quantas crianças abençoadas, quantos milagres. Nós temos alguns departamentos que para mim é muito importante, os atalaias, que são pessoas que querem servir a Deus, e estão conosco, nos ajudando em toda a estrutura durante os cultos. É uma turma grande, viu? Mas é uma grande bênção. Outro ministério maravilhoso é a igreja infantil, porque recebe essas crianças e elas muitas vezes vêm para a igreja porque os pais se converteram, então elas vêm. E aqui são recebidas com tanto carinho. Tem uma equipe maravilhosa, um pessoal apaixonado por vidas. Nós entendemos que quando a gente trabalha com crianças, nós estamos preservando as nossas crianças de uma série de coisas que nós adultos experimentamos. Quantos pais passaram pelas drogas, quantos pais passaram pela depressão, quantos pais viveram uma vida de perturbação, quantas famílias, quantas coisas ruins. E a criança tem aquela bagagem, e às vezes a gente questiona por que essa criança é assim tão agitada. E além do temperamento, existem situações, meu irmão, que é assustador. A igreja infantil recebe essas crianças, trabalha com elas. Depois nós temos os adolescentes trabalhando com essa turma. Assim nós estamos servindo ao Senhor. Adolescentes, jovens, depois tem o ministério com casais. Meu irmão, tem tanta coisa. Mas tem um outro ministério que eu acho muito legal, que é a Operação Vida. É um trabalho voltado para aquele que está marginalizado. É um negócio gratificante. São mais de 30 anos, na verdade 40 anos, quando nós chegamos aqui. A gente acabou começando, recebendo lá 2 moradores de rua para morar comigo, com a Eliana, e desses 2, depois nós fizemos o casamento dele. Puxa vida, foi uma grande bênção. O outro decidiu voltar atrás. E assim a gente tem visto quantas famílias têm sido restauradas. Quantos sonhos. Ontem eu tive uma reunião com a liderança e a gente conversava e foi dito o seguinte: se não fosse Jesus, quem eu seria? Quem eu seria? Se somos alguma coisa, somos pela graça de Deus. Quem eu seria? Jesus não só nos salvou, como ele nos enxertou numa família, num povo. E aí a gente vai fazendo parte um do outro. No culto de ceia nós temos um hábito que eu chamo de celebração do dar. E a gente estimula as pessoas a darem um presentinho, alguma coisinha para alguém, só para criar esse elo de amizade, essa coisa boa. Tem muito, só isso. Mas isso vai tornando o coração das pessoas mais generosas. Vai tornando as pessoas menos egoístas, porque há uma tendência das pessoas em serem egoístas, ainda mais no mundo que a gente vive, da disputa, e de repente na igreja você aprende a dar, você aprende a dividir, você aprende a abençoar. E aí eu vejo esses homens que assustavam, que estavam pelas ruas, hoje são restaurados. Nós temos uma turma boa aqui na igreja, de gente que saiu do lixo e hoje são homens, mulheres. São ministérios maravilhosos.
E assim por diante, nós temos assistência social através das cestas básicas. Somos parceiros de outros, né, do Lar Evangélico de Amparo à Velhice. Somos parceiros da Missão Vida lá em Goiás, também tratando de moradores de rua. Temos missionários hoje em vários lugares, alguns são parceiros nossos, outros são nossos. E estamos investindo, gente evangelizando na Inglaterra, nos Estados Unidos, gente evangelizando no Nepal. A nossa querida Valéria voltou do Camboja, mas passou mais de 23 anos lá no Camboja, fez um trabalho fascinante. E aí nós temos hoje parcerias com vários, aqui no Tocantins, com os índios, e assim por diante. Essa é a nossa história. E tem outras coisas que às vezes é até difícil de lembrar. Nós temos hoje a cantina. A cantina não é só uma cantina. A cantina é o local que a gente faz e ajuda os adolescentes a aprender a servir. Adultos aprendem a servir também. Então não é uma cantina, não é para ganhar dinheiro, mas é uma cantina para criar comunhão, amizade. Então, queridos, são muitos detalhes que vai fazendo a nossa história. Eu louvo a Deus por isso. São 41 anos. 41 anos que eu e minha esposa temos estado aqui envelhecendo, né? Estamos envelhecendo. Eu louvo a Deus pelos pastores, louvo a Deus pelos líderes, louvo a Deus, meu irmão. É muito milagre, cara, muito milagre. E nós estamos aqui servindo ao Senhor. E a pergunta é, e agora? Depois de ouvir tantas mensagens, pastor Rubem Kassabian, a pastora Leila, pastor Rogério, Marquinhos Menezes, cada um com algo muito especial sobre as nossas vidas, e o que fazer daqui para frente? Aí eu orava a Deus e pedia a Deus que Deus me desse uma palavra, e o texto que me veio ao coração está no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 10 em diante, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, e para nos tirarmos de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso, que nos tirasse do Egito? Não é esta a palavra que temos falado lá no Egito, dizendo: Deixa-nos, sirvamos aos egípcios, pois melhor é que nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Presta atenção aqui. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque Moisés foi orar, foi falar com Deus também, né? Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sido bom e ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar uma palavra que traga vida e significado para muitos, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estava falando dos departamentos, nós temos um departamento chamado Ministério de Cartinhas, onde as pessoas fazem seus pedidos de oração e a gente procura dar um retorno para eles através das cartinhas. Temos Ministério de Louvor, que é uma grande bênção, mas tem um outro que tem sido uma potência agora nesse período, é o departamento de vídeo. Esse pessoal estão trabalhando pra caramba.
Tem sido uma grande bênção. Estou dizendo que eles estão aqui comigo, então tem sido muito legal. E a pergunta é, e agora? O que fazer? Esse texto lhe retrata a saída do povo de Israel do Egito, e quando saíram, o faraó veio atrás deles. E nesse momento, eles entraram em pânico. Na verdade, meu irmão, eles estavam vivendo um momento muito difícil durante 430 anos. Eles desceram ao Egito para buscar comida, na época de José do Egito. Só que, como havia uma carência muito grande de alimento, e ali tinha fartura, porque José estava ali, eles acabaram ficando ali. Só que não era para ficar ali, era só um momento. Mas eles foram ficando, e ficando criaram raiz, e criando raiz também passaram a ter novos costumes, depois começaram a aceitar algumas coisas como natural. Meu irmão, desculpa uma coisa, existe um dito popular que qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Então, a coisa foi crescendo, a corrupção, a mentira, e aí começou a vir o desespero. Você sabe que essas coisas, nós estamos vivendo isso no Brasil também, né? A gente estava cheio de esperança, mas de repente a gente vê tanta crueldade, tanta maldade. Assim eles estavam vivendo uma pressão muito grande. Tem uma historinha que conta que um camarada decidiu cozinhar um sapo vivo. Então, o que ele fez? Ele colocou uma vasilha com água fervendo e jogava o sapo. Cada vez que jogava o sapo lá, ele pulava. Estava fervendo. E aí ele teve uma ideia. Colocou uma água morna e jogou o sapo. E o sapo gostou, aquela aguinha morna. Só que ele foi aquecendo, o sapo nadando, numa boa ali, tal. Daqui a pouco o cara estava morto, foi cozido. Assim Satanás ele faz na nossa vida, assim o sistema leva a gente, né? Você precisa de prosperidade, você precisa disso. Então você vai, dentro desse nível de prosperidade, você vai engolindo um monte de coisa. Assim estava o povo. Eles criaram raízes, novos costumes, já não tinham mais aqueles conceitos de Deus na sua vida, foram aceitando os ídolos, a corrupção, a mentira, o engano, as distorções, as aberrações, a hipocrisia, e se tornaram escravos. Agora estavam ali dependentes de uma situação. Era um povo grande, forte, com um potencial tremendo, mas agora eram escravos. E diz a palavra de Deus que eles fizeram uma coisa, eles clamaram, sabe que um dia a ficha caiu. Há muitos anos a igreja tem orado, Senhor, salva esta nação, muda esta nação, Senhor, tem misericórdia. A ficha caiu. Eram alguns que estavam orando, hoje tem uma massa orando. E lógico, quando você começa a clamar, quando você diz, Senhor, chega de discriminação, chega de corrupção, chega de mentira, chega de tudo isso. É drogas, é prostituição, pedofilia, tantas coisas ruins que têm desgraçado esta nação. O clamor era, tira-nos dessa servidão. O que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Moisés. Esse homem foi levantado para que Deus exercesse o seu juízo. E isso aconteceu através de 10 pragas. Nessas pragas, Deus estava estabelecendo a sua superioridade. Deus, pragas. Ele estava estabelecendo que Ele é Deus sobre todos os deuses. De certa forma, foi desmoralizado todos os deuses ali do Egito. Agora, a última foi o golpe fatal. A morte dos primogênitos, aonde ele determina quem manda, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Presta atenção no que eu vou dizer.
Todos nós temos uma dívida com Deus. Todos nós devemos a nossa vida a Deus. A vida não é nossa, é dele. Nós temos uma dívida com Deus. E de uma maneira muito horrível, cruel, eles tiveram que pagar por estar oprimindo o povo. Mas o pior não é a morte. O pior é o depois da morte. Para nós parece que o pior é a morte, a gente fica chocado e diz, Deus, a morte, e a gente quer fugir da morte, mas é um fato, está aí. Mas o pior não é a morte, é o depois da morte. Por isso Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna, para nos livrar do pós-morte. Então Deus estabeleceu ali o seu poder, que é o que nós estamos vendo hoje. Quem podia imaginar que um vírus iria parar a gente? Quem podia imaginar que nós viveríamos esse momento tão assustador, cruel? Mas estamos vivendo. Pastor Cassabian, quando pregou na quinta-feira, ele disse: o poder econômico não foi suficiente para parar o vírus. O poder científico não pôde parar o vírus. O poder político não pôde parar o vírus. E o poder tecnológico não pôde parar o vírus. De repente, nações ricas precisam gastar fortunas em respiradores, hospital de campanha, toda aquela pompa, e o vírus não respeita ninguém. É a maneira pela qual Deus estabelece quem Ele é. E esse tempo é um tempo de rever as nossas vidas, nosso relacionamento com Ele. Quando a gente diz, olha, nós não vamos sair iguais desta pandemia, eu gostaria que você não saísse igual mesmo. Não simplesmente atento com um álcool gel, uma máscara, mas que você pensasse aonde você vai passar a tua eternidade, porque a morte está muito perto, as coisas estão muito perto. E se crente pensa que ele está imune, engana-se. É muito sério isso. O povo, quando viu aquilo, ficou desesperado. É como se dissesse, por que a gente orou? Por que a gente clamou? Por que a gente pediu? Não seria melhor a gente voltar, pedir desculpa e falar, Faraó, deixa a gente voltar? Estavam desesperados. E hoje nós encontramos muitas pessoas assim, muitos crentes assim, assustados. Meu irmão, eu não tenho prazer em nada do que está acontecendo. Mas eu queria deixar 4 questões para você, muito importantes, pensando aqui nesse capítulo, meu irmão. Deixa eu só pegar meu celular aqui bem rapidinho, já volto. Opa! Eu queria começar, obrigado, desculpa sair assim, aproveitar que é a internet mesmo, né? Então fica mais fácil. Mas deixa eu só pegar aqui uma historinha que a tia Helena me passou. Deixa eu pegar aqui, pegar. Aqui. Nós temos um ministério com essas mensagens. Deixa eu só virar aqui. E uma das mensagens que nós vamos soltar essa semana chama Folha em Branco. Certo dia um professor estava aplicando uma prova e os alunos, em silêncio, tentando responder as perguntas com certa ansiedade. Faltavam alguns 15 minutos para o encerramento, quando um aluno levantou o braço e disse, professor,
pode me dar uma folha em branco? E ele se justificou. Eu tentei responder as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada e queria começar outra vez. Apesar do pouco tempo que faltava, o professor deu a folha em branco e o aluno ficou torcendo ficou torcendo por ele, e o aluno refez a prova e recebeu nota máxima. Quantas pessoas receberam uma folha em branca, que foi a vida que Deus lhe deu até agora, e só tem feito rabiscos, tentativas frustradas e uma confusão danada? Se você está numa situação parecida, abra o seu coração, levante o seu braço e peça uma folha em branco para você e comece tudo de novo. Como fazer isso? A Bíblia nos ensina. E aí eu quero parar por aqui. Queridos, a questão aqui era, e agora? O que nós vamos fazer depois de 41 anos? O que nós vamos fazer debaixo de tanta pressão, debaixo de tantas coisas assustadoras? O que nós vamos fazer? E eu queria deixar para você 4 conselhos, porque quando eles clamaram, e Moisés foi falar com Deus, e disse: Deus, o povo está assustado, o povo não sabe o que fazer, estamos sem direção, o que fazer? A resposta de Deus foi: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. A primeira coisa que eu quero dar para você, meu irmão, o Senhor tem te dado uma folha em branco. Passe a limpo a sua história e escreva uma nova história. Deixa eu repetir para você. O Senhor tem te dado uma folha em branco. Passe a limpo a sua história e escreva uma nova história. Uma história de fé, de esperança, de retidão, de misericórdia, de generosidade, de bondade. Escreva uma nova história. Como é que serão os próximos anos? Nós queremos escrever uma nova história, aproveitando todo esse momento, toda essa pressão que nós estamos vivendo. Deus nos sustentou até aqui, nós temos uma dívida com Ele, a nossa vida, queremos servi-lo, amá-lo, e Deus está hoje te dando, meu irmão, uma folha em branco. Escreva uma nova história, deixe de rabisco, deixe de fazer um monte de coisa errada, deixe de achar que no final vai dar tudo certo. Pare com isso, mude de vida. É o que o Senhor disse aqui, Moisés: por que clamas a mim? Marche, marche, levante a cabeça, marche, marche. Escreva uma nova história sobre a sua vida, em nome de Jesus. Segunda questão que eu quero dar para você é: saia do trivial. Saia do trivial, reaja. É comum, meu irmão, a gente chegar à conclusão que não vai dar certo. Tive uma experiência muito legal essa semana. A gente estava, nós do imposto de renda da tia, e tinha que pagar tanto e tal. E eu falei: não está certo isso, não está certo. E conversando com as pessoas responsáveis: não está certo, é assim mesmo, tal. Falei: não, tem que mandar para a mão de um profissional. Não, tem que ser alguém especialista. Não, mas é assim que diz. Não. E eu fiquei assim: não. Meu irmão, pedi para que um membro da igreja, que é contador, pudesse dar uma olhada, e ele baixou mais de 50%, porque sabe os caminhos, a maneira. Querido, você precisa entender que Deus está no controle. O trivial aqui, o que era? Vamos voltar atrás, vamos pedir perdão. Ô Faraó, desculpa aí, desculpa. Não, a gente promete, a gente vai agora trabalhar em dobro, nós vamos voltar atrás. Porque o trivial é assim mesmo. Não dá, não tem condições. Eu já tentei, Essa frase é terrível. Eu já tentei, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu já tentei. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vai lá, enfrenta, conversa, reaja, meu irmão. Reaja, vai lá, se acerta.
Outro dia eu conversava com um rapaz sobre emprego, e ele disse, não, está muito difícil, está muito... de manhã eu mando os currículos, tudo por e-mail, e olha, já mandei mais de 400. Meu irmão, reaja, cara, reaja. Há um tempo atrás, um moço da nossa igreja perdeu o emprego. E eu perguntei para ele, e aí, como é que você vai fazer agora? A resposta dele me fascinou muito. Ele disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou levantar às 6 horas da manhã, que era o horário que eu levantava, vou comprar pão, vou me arrumar e vou sair. Em busca de emprego, em busca de contato, vou sair, vou andar e vou voltar mais tarde, eu vou sair. Quando você não reage, é isso que o Senhor está dizendo, olha, Ele nos deu uma folha em branco, uma nova oportunidade, mas a gente precisa reagir. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Nós temos agora um novo ano para viver. Este ano para nós é um ano de conquista. Talvez você diga, mas conquista? Com uma pandemia dessa, meu irmão, quantas pessoas já aceitaram a Jesus? Tenho ouvido testemunho de vários membros da igreja que no meio da crise estão melhorando. Passei na feira, perguntei para o moço lá que tem feito as compras para mim, e aí, como é que está? Ele disse, olha, quando terminar essa pandemia, se eu ficar com 30% do que eu estou faturando, eu estou bem. Porque no meio da crise, eu estou avançando. Era o que o Senhor está dizendo, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que reaja. Diga ao povo de Deus que reaja. Deixa dessa cabeça de formiga, de escravo. Olhe para frente com esperança, com fé. Terceira questão que me veio ao coração foi, creia, o teu presente já é passado nas mãos daquele que tudo pode. Vou repetir, creia, o teu dia hoje, o teu presente já é passado nas mãos daquele que tudo pode. A Bíblia diz que o Senhor tem um caminho na tormenta. A Bíblia diz que o Senhor abre caminhos onde não tem. A Bíblia diz que a gente tem que buscar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu diria para você, fale com um especialista. Não fique falando com qualquer um, não. Fale com o Senhor dos Senhores. Creia, o teu presente, o dia de hoje, já é passado nas mãos daquele que tudo pode. Não é à toa que a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O povo estava clamando, o que vai ser da nossa vida? Como é que vai ser daqui para frente? Deus dizendo, por que você clama para mim? Marcha, meu irmão, marcha, vai para frente. Mas para onde? Para onde? O que você tem na mão? Uma vara? Então pega essa vara, toca na água, o restante eu faço. E a última questão que eu quero que você entenda é o seguinte, não se assuste com o que você vai ver. Declare a vitória pela fé. Declare a vitória antes da vitória. Chame à existência o que ainda não aconteceu. Deus estava dizendo, Moisés, o que precisa ser feito agora é isso, querido. Você não está vendo resposta. Levanta a tua cabeça, estende a tua mão e fala o impossível. Imagina, Moisés, talvez um pouco assustado, depois de ver 10 pragas, não foi tão tímido como nós seríamos, porque ele já tinha visto muitos milagres. Ele pega e coloca ali a vara no mar, e o mar se abre. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, a bênção está muito mais nas nossas mãos. Essa aqui, deixa eu pegar aqui. A bênção está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Quem tem que crer, quem tem que tomar posse, quem tem que abrir a boca, quem tem que profetizar, somos nós. Profetizar o quê? Eu também não sei. Moisés também não sabia. Ele falou com Deus e Deus disse para ele tocar na água.
Talvez pensasse, acho que vai subir uma ponte aqui, a gente vai atravessar numa ponte. Talvez a água vai ficar endurecida e aí vou mandar pelas águas, sei lá. Agora, imaginar que o mar ia abrir, meu irmão, loucura, loucura, loucura. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, você não tem ideia. Era isso que o Senhor estava dizendo a Moisés. Esse é um tempo novo, esse é um tempo novo, esse é um tempo novo sobre a sua vida. E eu creio que esse é um tempo novo sobre as nossas igrejas. Lembre-se, você não sabe, mas Ele sabe. Lembre-se, meu irmão, você não sabe, mas Ele sabe. Deixa eu terminar dizendo, você creu, você orou, você clamou, Ele ouviu e respondeu em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, escreva uma nova história. Reaja, marche, não se conforme, não aceite. Creia, o teu presente já é passado nas mãos de Deus. E olha, não se assuste com aquilo que Deus vai fazer, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural, o absurdo. Eu creio sobre isto, sobre o nosso país, temos orado pelo nosso país, milagres vão acontecer. Temos orado, Senhor, restaura a paz. Mas como é que pode restaurar a paz com tanta corrupção? Como é que pode restaurar a paz com tanta mentira? Fake news? Meu irmão, fake news isso é piada, isso é piada. Né? Quanta coisa, você vai assistir um telejornal, fake news. Quantas coisas. A gente está assustado de ver coisas que são decididas no Senado, na Câmara dos Deputados, vai para a mão do presidente e, de repente, o Supremo corta tudo, um homem só. É assustador isso, meu, é assustador. Assustador. São milhões de pessoas que foram eleitas através do voto e, de repente, você encontra uma pessoa só. Não vai ser assim, acabou. Meu irmão, ninguém perde por esperar. Deus está no controle, nós estamos orando. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, mas eu quero dizer para você, o Senhor te ama e Ele me deu essa palavra para compartilhar com você. Levante a sua vida, você está recebendo uma folha em branco. Escreva, para de rabisco, para de fazer besteira, para. Vamos lá. Deus tem coisas maiores sobre a sua vida. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus. Queria orar com você. Essa palavra é nossa, é para mim, para você, para todos nós. Não é para alguns, é para a gente. Para a gente. Acontece que existe alguns que estão dizendo essa palavra é minha. Eu precisava dela. Eu queria que você que está dizendo isso, Senhor, eu precisava dessa palavra. Eu quero que você repita uma oração junto comigo, depois eu quero orar com você, tá bom? Feche seus olhos, por favor. E repete assim, Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. Eu creio neste desafio. Eu recebo. Eu quero ser uma nova criatura. Quero escrever coisas novas na minha vida. Quero parar com rabiscos, com coisas ruins. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Vou orar por você. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada vida. Tu conheces cada coração. Oh, Deus amado, são pessoas sinceras, que receberam a palavra, estão cheios de vida, Senhor, estão clamando ao Senhor, pedindo graça. Senhor, faz coisas novas. Nós não queremos sair dessa pandemia, Senhor, e voltar a viver a mesma vida, abraçando. Nós queremos servir ao Senhor e gastar a nossa vida pregando e compartilhando da nossa fé, vivendo o sobrenatural, milagres e milagres. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado. Assim recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Como eu disse na mensagem, nós temos uma dívida com Deus. A vida que nós temos não é nossa, nós temos uma dívida com Ele. E essa dívida, de certa forma, ela é impagável. Não dá para a gente pagar com boas obras. Não dá para a gente pagar com generosidade, com bondade. Eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Meu irmão, isso faz parte do bom procedimento, meu irmão. Isso não é virtude, isso é dever, cara. Isso é dever, que é isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para solucionar esse problema, para que o homem não viva mais esse inferno, esse vazio, essa pressão, mas que o homem tenha vida eterna. Se você não tem certeza da tua salvação, eu quero que você repita uma oração comigo. Todo esse medo, essa aflição, essa perturbação é fruto da ausência de Deus. Eu queria orar por você e com você, em nome de Jesus. Você que quer dizer nesta noite, Deus, muda a minha história. Você que é daquele que está levantando a mão, Senhor, eu quero uma folha branca. Eu quero uma nova folha, eu quero uma nova oportunidade para escrever uma nova história. Eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Diga assim, feche teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. O Senhor conhece a minha história, o meu passado. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de Ti esta vida. Eu não sei quais são as perturbações, as interrogações, as aflições, mas nesta noite, Senhor, nós estamos orando e clamando por essas vidas para que Satanás liberte estes corações. Toda a força do mal, toda a vontade de morrer, suicídio, angústia, aflição, que seja repreendida em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida, pois nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que fez essa oração com sinceridade, escreve assim, eu orei. Só isso. Tanto no Face como no YouTube, escreve aí, eu orei. E a gente quer continuar orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Tá bom?